Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marcos Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o programa Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estudamos o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Continuamos no capítulo 13, Ponderações de Vicente, e no programa passado comentávamos sobre o que o Vicente está falando com o André Luiz, né, e nos ensinando também sobre a questão deles terem aportado à colônia Nosso Lar, né, esse privilégio, né, entre aspas, né, se encontram extremamente felizes, explicando ao André Luiz que o estágio na colônia representa a bênção de Jesus, porque lá a situação deles é de abrigados em verdadeiro paraíso. Por quê? Porque pela oportunidade do serviço do trabalho. Falamos sobre essa questão do trabalho, né? A necessidade do trabalho. Demos o exemplo oposto, que está no livro Céu e Inferno, uma nulidade sobre a terra, que é a Angélé. Angéle, oh meu Deus, o francês aqui está brabo. Angéle, Kardec coloca esse exemplo, né, de como ela, pela a má vontade de trabalhar, né, que ela vem já experimentando em algumas existências, como a prejudicou. Muito bom exemplo, está no livro Céu e Inferno, né, em espíritos endurecidos. Damos esse exemplo, né, falamos sobre isso, a necessidade do trabalho, até não falamos, mas ficou anotado aqui, é como o André Luiz coloca no início do livro da obra Nosso Lar. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece, né? O trabalho sempre existe, basta que nós tenhamos a vontade de trabalhar. Falamos também sobre o compromisso que nós já estudamos na obra Nosso Lar, dos trabalhadores da colônia, no comprometimento do pensamento e trabalho no bem, para que a harmonia da colônia existe. E também da influência do Ministério da União Divina, dos dois ministérios, da União Divina e da Elevação, porque eles influenciam. Mas se os trabalhadores não quiserem, se os habitantes não quiserem receber essa influência, não vai acontecer. Demos o exemplo do livro Pensamento e Vida, no seu capítulo 8, em que tem uma frase que o Emmanuel coloca que nós assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Então tem que haver uma vontade nossa, né? E agora nós finalizamos quando o Vicente vai falar sobre a questão... falou também sobre a questão do remorso. Falamos sobre isso, né? Que o remorso é um pelourinho, né? Citado pelo instrutor Druso no livro Ação e Reação. Ele diz que o remorso é um pelourinho de culpas, na qual nós ainda nos situamos atados, prosseguimos atados pela vontade nossa. E aí a necessidade da nossa libertação desse remorso, escrevendo novas páginas no livro da vida. Bom, vamos continuar daí, né, Tereza? No meio, qual parágrafo? Nós estamos no parágrafo 15. Isso, agora, 15. Lá no comecinho, no que concerne. Agora vamos falar da medicina, né? Aí ele está falando, ele está falando com o André Luiz, que também foi médico, né? No que concerne à medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. Nós vamos falar que já começa a dizer, bancarrota espiritual é a maioria, pelo que eu estou dizendo aqui, é em números. Muita gente. Falando para o André Luiz, nós dois estamos nessa faixa aí. Não, eles estão na de todas. Eles estão na de todas. Mas incluído nessa faixa aqui da profissão. E especificamente na medicina. Né? Ele fala para o André Luiz, nós caímos na linha toda. Vai falar que isso mesmo. Ele já falou, né? Já falou. Aí ele continua assim: a saúde humana é patrimônio divino e o médico é o sacerdote dela. Então a saúde humana é um patrimônio divino. Ele vai citar isso algumas vezes em outras obras, dando da importância de nós valorizarmos a nossa saúde humana. Por quê? Porque
é um instrumento emprestado para nós. A gente sempre tem que colocar esse mente, que os Espíritos nos recomendam, dos empréstimos que Deus nos concede. E um deles é o nosso corpo fisiológico, que é uma máquina perfeita. Hoje, com a tecnologia, né, a gente vê o funcionamento dele na internet, as crianças veem, então a gente vê a perfeição dessa máquina. Então a gente tem que valorizar esse empréstimo, que não é nosso. Então ele está dizendo aqui que é um patrimônio divino e o médico é o seu sacerdote, né? Então a responsabilidade que ele está dizendo do médico, do profissional. No livro Libertação, no capítulo 10, em aprendizado, o André Luiz vai novamente reforçar essa ideia, não é, que o Vicente está trazendo para ele, dizendo que um médico é um sacerdote, né, da saúde. Ele é alguém que realmente foi preparado no mundo espiritual para vir ajudar na saúde humana, né, na recomposição da saúde humana, porque sabemos que, por ser um planeta de prova e expiação e os espíritos que a habitam são imperfeitos, necessitaríamos, né, de médicos para ajudar a aliviar as mazelas do corpo físico. E aí, nesse capítulo 10, vai acontecer uma dinâmica em que o André Luiz vê um médico atender uma moça que está obsediada, que é a Margarida. Esse médico, ele adentra ao quarto da Margarida, porque ele já era o médico da família, e o André Luiz vê daqui a pouco um espírito se aproximar do médico. Aí o espírito se apresenta dizendo: meu nome é Maurício e eu fui enfermeiro desse médico quando eu ainda estava encarnado. E eu desencarnei, olha só, enfermeiro, né? Ele recebeu a incumbência de ajudar o médico, para a gente ver que rótulo, título aqui da Terra não vale muito no mundo espiritual. Não foi outro médico que foi assessorado, foi o enfermeiro que trabalhou com ele, que já tinha sintonia, mas ao que parece, moralmente, muito mais elevado do que o médico. Então, ele veio para ajudar no caso da saúde da Margarida, que está obsediada e já está o corpo em frangalhos. E ele tenta influenciar o médico para que ela procure, né? Porque ele está vendo que ela tem espírito ali obsediando ela. E ele tenta falar para o médico para que oriente a Margarida, o marido, a procurarem um centro espírita. Mas olha só e ele tem muita dificuldade, mas ele consegue. Ele consegue, o médico nem sabe como, ele coloca um mãozão na testa do médico, né? E o médico orienta para ela procurar um centro espírita. Mas aí o Maurício vai falar assim para o André Luiz: todos os médicos, ainda mesmo quando materialistas, de mente impermeável à fé religiosa, contam com amigos espirituais que o auxiliam. A saúde humana é dos mais preciosos dons divinos. Quando a criatura, por relaxamento ou indisciplina, delibera menosprezá-la, faz-se difícil socorro aos seus centros de equilíbrio. Todavia, por parte de quantos ajudam a marcha humana da esfera espiritual, há sempre medidas de proteção à harmonia orgânica, para que a saúde das criaturas não seja prejudicada. Claro, há erros em medicina. A nossa colaboração não pode ultrapassar o campo receptivo daquele que se interessa pela cura alheia ou pelo próprio reajustamento. Entretanto, realizamos sempre em favor da saúde geral quanto nos é possível. Se os médicos orassem, né? Essa passagem eu sempre guardo ela, porque os médicos, eles tem um outro livro do André Luiz que mostra uma ambulância, o André Luiz vê 2 espíritos cercando um médico, porque eles, como
Maurício está colocando, a saúde humana é um bem precioso, uma oportunidade, nem todos conseguem tão rápido um novo corpo. E o nosso amigo aqui, né, por isso, né, dessa bancarrota dos médicos quando chegam após a desencarnação. Toda profissão tem o seu valor, tem a sua importância, toda ela, porque todo trabalho é para Deus, os Espíritos dizem. Sim. Nós estamos falando aqui, mas nós estamos falando aqui da medicina. Quando a Teresa leu ali do Libertação, no dizer do guia, do instrutor, se os médicos orassem, a gente vamos fazer dar um exemplo bem delicado. Por exemplo, nós agora na família, nós estamos com um caso de uma criança um espírito vai reencarnar, a nossa parente está gestante ainda da família, e o neném vai nascer daqui a pouco, acho que é março ou abril. E estou falando aqui porque ela está todo mundo já está sabendo, não tem problema. Mas, não sei, março ou abril, a gente está gravando aqui, mas é a gravação, todo mundo sabe. Então, aí o espírito vai ter que passar talvez por uma cirurgia no coração. O neném, o espírito, desculpa, o neném vai ter que passar por uma cirurgia. A gente imagina uma criança, gente, pequenininho, bebezinho, o médico vai fazer uma incisão ali, vai ter que abrir o peitinho da criança, como é que os espíritos não, como é que a gente pode conceber que os espíritos não estão ali? E a importância da oração num momento desse, uma cirurgia tão delicada, não é? Se para você ver uma criança tirar um sangue do bracinho da criança é uma coisa complicada, né, para alguém, imagina abrir o peito de uma criança e ver um coração. Olha, né, como a gente nessas horas, a gente tem que perceber a presença de Deus ali e dos espíritos ali. Então a oração é aquela ligação que os espíritos nos dizem, é aquela ligação importante que nós temos com os espíritos superiores, é aquela comunhão de pensamentos que a gente leu aqui do livro Pensamento e Vida no programa passado. Então, como ele diz assim, se os médicos orassem, é nesse sentido, né? Agora, é aquilo que a gente vai ver mais daqui a pouco, a oração do justo, quer dizer, claro, justo na Terra não são muitos, mas que a gente faça o esforço no nosso comportamento mental para que numa hora dessa a gente tenha sintonia com os bons espíritos e possa ajudar. Isso. Então, quem quiser, Libertação, capítulo 10. Os que dele abusam. Os que dele... Vamos lá. Desse sacerdócio, né? No que concerne a medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem dele se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Olha o que ele está falando, é crime. Chega no mundo espiritual como criminoso. Como criminoso. Olha a situação. É que a gente vai repetir. Toda a profissão é importante, porque todo trabalho é para Deus. Jesus trabalhou como carpinteiro, né? Então, só para dar um exemplo. Toda profissão é importante. Mas ele está falando aqui da medicina, que vai lidar com o corpo, e sem o corpo a gente não progride, porque a gente só progride encarnado, os espíritos dizem. Então, o profissional que vai cuidar do corpo do semelhante é o médico. Por isso ele é o sacerdote aqui no caso que ele fala. E não cumpriu a missão, é taxado como criminoso. Criminoso. Basta a gente ver a diferença de um expert em medicina, seja, como foi o André Luiz, e o Dr. Bezerra de Menezes. O comportamento de um e o comportamento de outro. Como eles estão no plano espiritual. Quem foi o criminoso, quem foi o que salvou, não é? A gente vê o exemplo. Às vezes a gente acha que o criminoso é só quem pega a arma para matar os outros, né? Pega qualquer tipo de arma para tirar a vida dos outros, né? Muitas das vezes, ou que está roubando, ou que está matando, ou que está estuprando. Mas o criminoso é aquele médico que se comprometeu no mundo espiritual, porque com certeza, se para ser médium há todo um preparo, imagine para ser médico, não é? Porque o próprio Vicente falou que lá no Ministério do Esclarecimento tem as escolas dos médicos falidos. E esses já estão melhores porque já estão estudando, mas existem os criminosos. Então, crime, não é? É tudo que se faz contra a lei de Deus, né?
com a intenção de não ajudar, mas sim de prejudicar. Então, o médico, muitas das vezes, é por isso que lá no livro Libertação, naquela cidade estranha, no dia que o André Luiz vai assistir o julgamento lá de algumas pessoas, pelo Gregório lá e outros juízes, tinha gente, né, lá é uma região trevosa, tinha um moço lá que está no lugar dos avarentos. E ele falou, mas eu não tinha dinheiro, por que eu sou enquadrado aqui no grupo dos avarentos? Porque aí vão explicar para ele, porque você não é só avarento de dinheiro, de recursos financeiros, você pode ser avarento de conhecimento, que foi o caso dele. Ele sempre estudou muito, não é? E nunca dividiu o conhecimento dele com ninguém, não é? E é isso que é dito lá. E é interessante também lá eu não lembro qual é o capítulo, eu acho que é o capítulo 5. Um outro caso interessante, nessa seleção lá dos criminosos, porque são criminosos, como o Vicente está dizendo aqui, tem um rapaz que ele é caluniador. Aí eu acho que é o grupo dos caluniadores. Aí ele fala assim, mas eu nunca fiz fofoca, nunca caluniei. Você caluniou sim, o corpo. Porque ele inventava doença para não ir trabalhar. Eu acho que é essa a história. Então, para a gente ver que... É isso mesmo. Não é? Ele inventava doenças, pegava atestado, devia ser toda hora, né? Para não ir trabalhar, acho que até se aposentou, né? Inventando doença, porque não era uma realidade. Ele chega no mundo espiritual, criminoso, caluniador. Não abriu a boca, assim, né? Para fazer fofoca, porque às vezes a gente entende... Né, que caluniador é só aquele... Só o fofoqueiro. Né, que fala mal, que usa, né, faz maledicência também. Mas você pode caluniar inventando coisas da tua saúde que não existem, né? Então, como ele está dizendo aqui, os médicos, né, infelizmente, a gente vê hoje em dia o comportamento de alguns médicos, não é? A gente tem que ter muita pena, mais deles, eu acho, que dos pacientes que sofrem, né, tal comportamento, porque o que está sofrendo está resgatando alguma dívida, mas os médicos, né, os que estão sofrendo a negligência de alguns médicos estão resgatando algum débito, mas os médicos, eles estão arrumando um karma, não é, muito grande, vão chegar como criminosos. Eu particularmente quero falar aqui um exemplo que eu vi. Ninguém me contou. Eu fiz um estágio, eu fiz um curso de auxiliar de enfermagem, que hoje em dia nem tem mais, é técnico. E eu fui assistir um parto num hospital público do Rio de Janeiro. E era uma adolescente, uma menina, eu acho que ela devia ter uns 14 anos, que estava ali, né, no momento do parto, um parto normal. Os médicos, eles não prestaram atenção na menina, era uma criança. Começaram a falar palavrão, piadas, né, assim, e a menina lá gritando. Imagine uma menina de 14 anos, né, tendo, sei lá, o seu momento de deliverance, a dor que não é. Eu ali, meu Deus, eu só rezava, eu já era espírita, chamei todos os espíritos. Eu não sabia se eu tinha pena da menina ou pena dos médicos, do comportamento. Agora, eu já soube de um outro caso, até a cunhada do Marco. Ela falou para mim que no parto dela os médicos eram evangélicos e antes do parto oraram e cantaram hinos na hora do parto. Olha que merecimento, né? Essa moça... A ambientação é outra, né? Com certeza. Então, os médicos vão ser muito cobrados, né? Aliás, todos nós, mas eles têm uma responsabilidade. É exatamente o exemplo que a gente vai ver que o Vicente vai dar aqui de um conhecido dele, de um moço, de um outro moço aqui, mais adiante. Né? Mais adiante ele vai dar um exemplo. Eu já dei alguns, eu vi. Eu vi, esse eu vi, ninguém me contou, não. Isso acontece a todo momento, né? Infelizmente. Ainda é assim. Mas se eles pensassem, né, se fosse eu que estivesse ali... Daqui a pouco vai terminar, estamos já quase terminando, falta pouco, mas eu lembrei, a Teresa falou desse caso, eu lembrei, na Mansão do Caminho,
lá onde Divaldo Pereira Franco, junto com outros companheiros, fundou uma obra maravilhosa que tem em Salvador. Quem não conhece, por favor, pela internet, está lá, Mansão do Caminho. É uma coisa sensacional. Nós tivemos a oportunidade de estar lá e conhecer. A Mansão do Caminho, há pouco tempo, se eu não me engano, pouco tempo, fundou uma maternidade. Já tem uns anos. Já tem uns 5 anos, por aí. Pouco tempo. Uma maternidade não tinha. E eles procuram fazer sempre, quando possível, claro, o parto normal. Humanizado, que chamam, né? Parto humanizado. Aí eu estava vendo na internet, assim, essa questão da maternidade lá, né, tal, e é uma coisa assim, deve ser um ambiente fora de série, né? É um merecimento daquelas pessoas que, claro, pessoas que não têm condição, né, de ter o seu plano de saúde, essas coisas, né? E a Mansão do Caminho é num bairro muito pobre, Salvador, Pau da Lima, e eles vão lá. E imagina o ambiente que é lá, né? Pelo comportamento mental daqueles que estão lá trabalhando, até porque os médicos lá são voluntários, né? Muitos profissionais lá são voluntários, outros não, mas muitos são. Mas há um ambiente que se forma, a ambientação é outra, né? O que a Tereza está colocando. Mas o planeta vai regenerar, nós vamos chegar lá. Ele quer, né? Porque, olha, se todos nós, não só os médicos, mas em todas as profissões, se a gente lembrasse aquilo que Jesus nos disse, aquela sábia regra de ouro, né? Vamos dizer assim, não faça o outro que você não quer para si. Se a gente fizesse só isso, não precisava mais nada, né? A gente estaria em uma condição muito melhor de vida, muito melhor, porque aqueles médicos que eu falei, se fosse eles que estivessem ali, eles iam gostar de que o médico que vai fazer a operação... Se fosse a sua esposa ou se fosse a sua mãe, sua esposa, sua filha... Jesus já mandou a gente se colocar no lugar. Então, se a gente soubesse colocar em prática essa regra de ouro que Jesus nos deu, o mundo estava muito Sabia, diferente. A gente sabe, a gente não quer, né? Colocar em prática. Saber, alguns sabem, nós sabemos, e a gente devia colocar mais essa regra em prática. Né? Não só na profissão, na família, na sociedade, no lugar onde estivermos. Né? Para isso ele deu a orientação. Vou mandar só mais um pouquinho, falta... Onde é que os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Porque Jesus, o título que ele aceitou foi o de mestre, porque ele diz que bom é só Deus, mas o de mestre eu sou, porque ele veio ensinar. Mas o de médico, aí ele está dizendo aqui, foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Novamente lembrando aqui do Dr. Bezerra de Menezes, que proporcionava, claro, guardado as proporções de Jesus, mas proporcionava socorro ao corpo, porque médico era, mas também ministrava fé à alma, porque o Dr. Bezerra de Menezes, ele cuidava da doença, mas conversava com o doente, ele cuidava do doente também. Então, são essas duas coisas unidas que é o médico do futuro, o médico da regeneração. A gente vai terminando, a gente tem até uma série aí na televisão, acho que é Dr. House, né? É o nome. Muito boa a série. É um médico muito bom, competente, mas ele cuida da doença, ele não cuida do doente. Então, há uma diferença nisso aí, né? O André Luiz era um grande médico, pesquisador e tal, deixou um legado muito grande, mas e o doente? E as pessoas? E o indivíduo que está sofrendo? Né? É o que a Tereza acabou de falar aqui, se colocar no lugar do outro. É a empatia, o que Jesus veio nos ensinar, fazer ao outro aquilo que eu gostaria de fizesse a você. Se você fosse doente, como é que você gostaria de ser tratado? Ao mesmo tempo com um médico competente, mas um médico também conversasse com você de um jeito carinhoso, de um jeito afável, né, consolando, dando esperança, ou pelo principalmente, menos respeitasse. Né? Ou pelo mínimo de respeito que a gente não vê, infelizmente, hoje em dia, cada vez mais. Mas vamos continuar depois no próximo programa, porque o tempo aqui não para. Agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho. Lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 13 do livro Os Mensageiros. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros.
Produção e apresentação Marcos Antônio e Tereza Cristina.